Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sábado, dia 3 de junho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. É interessante notar que, mesmo no calendário litúrgico, iniciamos a 8ª semana do tempo comum. Mesmo assim, creio que podemos dizer tranquilamente que iniciamos também o tempo do Espírito, pois acabamos de celebrar no último domingo a festa de Pentecostes, que deu um novo rumo à vida dos apóstolos e na vida da Igreja nascente de Jesus. Não por menos, notamos que as primeiras leituras desta semana nos trazem muitas informações sobre os dons e frutos espirituais do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, a primeira leitura aquece o nosso coração com a sabedoria de Deus, que é um dos 7 dons. Algo extremamente exuberante, pois se trata de um grande elogio à sabedoria. De fato, quem a adquire tudo possui: instruções, progressos, glorificações, discernimentos, fortaleza, enfim, como está descrito na primeira leitura de hoje. Então, repare que sutilmente o enunciado nos faz enxergar que a sabedoria é um dom oriundo do céu e não de outro lugar qualquer. Ora, na visão terrena, podemos dizer que o ser humano sempre tenta ser mais esperto do que uma outra pessoa, enquanto a sabedoria nos permite ter ciência de tudo o que acontece à nossa volta. Com um olhar pouco mais acurado, notamos que é um caso típico do que está acontecendo no Evangelho de hoje, como por exemplo, após o Evangelho de ontem. Então, no Evangelho de hoje, alguns anciãos e sumos sacerdotes questionam Jesus por que e com qual autoridade ele expulsou os comerciantes do templo. Vejam que tais pessoas pensam ser mais espertas do que o Filho de Deus. Neste cenário, São Beda diz que, ao questionarem Jesus, eles negam a legitimidade do Filho de Deus, duvidando assim do poder de Deus demonstrado nos atos de Jesus. Uma citação da Catena Áurea, página 213. Então, diante do próprio questionamento deles, Jesus os questiona a respeito de um outro cenário que envolve a figura de João Batista. Pois sabemos que João Batista anunciava a chegada do Messias. E está ali na frente deles a quem o Batista anunciava. Jesus pergunta se eles acreditam e qual a origem do batismo de João. Eles tentam ali entre eles buscar tipos de espertezas em uma visão terrena deles mesmos, que saia a esperteza deles mesmos. E por fim chegam à conclusão que não devem responder, pois tanto uma resposta como outra pode colocá-los em maus lençóis diante do povo.
Então Jesus sabiamente diz a eles que também não dirá com qual autoridade ele demonstra todo o seu zelo pelo templo. De fato, entre tantos detalhes, um deles, eles apenas queriam que Jesus se revelasse antes da hora prevista pelo Pai. Então percebam bem que este é um pequenino exemplo do que a sabedoria pode realizar na vida desta ou daquela pessoa. A fiel sabedoria vinda do céu nunca permite que quem a tenha encontrado seja uma pessoa apanhada em tipos de armadilhas traiçoeiras, como esta que agora tentaram armar para o Filho de Deus. Visto por este ângulo, não valeria a pena escavar o nosso íntimo procurando a sabedoria? Certamente que em nossa busca interior pela verdade, obviamente, e sabedoria, de modo a parecer um paradoxo, encontraremos o autor da vida eterna. Fácil de entender, pois se perscrutarmos verdadeiramente a origem de nossas vidas, chegaremos a quem nos criou. É fácil de compreender. E pensando nisso, um monge do deserto de nome Anselm Green escreveu: o céu começa em você. Ora, unidos a Jesus, basta perscrutarmos a verdade e a sabedoria de Deus em nossas vidas, na nossa vida interior, que encontraremos fácil todas as respostas que desejarmos. Então, lembremos sempre do cenário de hoje. Verdade e sabedoria, e não esperteza. A sabedoria nos concede autoridade proveniente do céu quando estamos unidos a Jesus, enquanto que a esperteza, além de ser momentânea, só nos dá a sensação de sermos mais inteligentes do que outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.